Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa novamente, tá? Vocês vão abrir o livro lá na página 12, tá? Vamos continuar a lição aqui no atividade, tá bom? Aqui nessa página aqui. Leia o texto a seguir, tá? Eu vou ler o texto aqui para vocês. Nas narrativas, os fatos são vividos pelos personagens e acontecem um após os outros, em determinados locais e numa sequência de tempo, né? Então, nas narrativas, os fatos eles são vividos pelos personagens, né? E vão acontecendo, né? Os fatos vão acontecendo em determinados locais e numa sequência de tempo. O enredo é o modo como o autor organiza os fatos da narrativa para provocar medo, curiosidade, emoção ou outros tipos de sensações e sentimentos no leitor, né? Na pessoa que vai ler. Então, o enredo é para isso, né? Para provocar aquele entusiasmo para você ler a hora que você leu, igual lá na história lá Trancado entre Múmias, teve partes que a gente fica assim, né, bem curioso, igual na hora que ele fala lá que ele encontra os gritos, o sussurro lá, encontra a múmia, né? E quem conta esses fatos é o narrador. O narrador, ele pode ser um personagem da história, né, como na narrativa Trancados entre Múmias, ou também pode ser alguém que apenas conta os fatos sem participar da história. Então não há necessidade do narrador ser quem está participando da história, pode ser uma outra pessoa. Aí o texto ele vai ficar de outra forma, né? Vamos ver isso agora na página seguinte, tá? Lá na página 13. Releia este trecho do Trancados entre Múmias, tá? Cujo narrador também é personagem da história. Então aqui ele fala, ó, meu pai queria ir, dizia que era muito caro e que eu era muito pequeno para fazer uma viagem tão longa. E apesar de meu pai me usar como desculpa, eu estava muito animado com a ideia. Então essa parte aqui é um menino narrando a história, né? Então aqui é a personagem que tá narrando, né? Meu pai. Então ele tá falando lá, eu era um garoto, né? Agora, veja como ficaria o mesmo trecho, mas se fosse narrado por alguém que não participa da história, tá? Seu pai não queria ir, dizia que era muito caro e que o garoto era muito pequeno para fazer uma viagem tão longa. E apesar do seu pai usá-lo como desculpa, ele estava muito animado com a ideia. Então aí já foi bem diferente, né? Ó, seu pai, né? O garoto, ele estava, então mudou a forma aí, né, gente? Para vocês verem como ficou diferente a narrativa aí, tá? Então, agora assinale a alternativa correta nas questões seguintes sobre o texto trancado entre múmias, tá? Então, tem o exercício 1, né, que vocês vão assinalar qual é a alternativa correta. O narrador é um garoto A, que é personagem da história, ou B, que não participa da história. 2. Em qual alternativa todas as palavras e expressões são usadas pelo narrador para causar medo no leitor, né? Então, A, guia, parede, interior da pirâmide, dor de dentes pontosa. B, sussurro de além túmulo, escuridão total, lúgubre ou arrepiante. E C, gigantescas, buraco de uma porta, câmera cheia de tesouros ou simpático, né? Então, qual dessas alternativas as palavras e expressões são usadas pelo narrador? E 3. O modo como o narrador descreveu o local em que ficou preso lá no parágrafo 7 serve para A. Impressionar o leitor, B. Tranquilizar o leitor ou C. Mostrar o interior de uma pirâmide, né? Para que serve aquele local, né? Que ele ficou preso lá. 4. Ao organizar o enredo, o autor escolheu este fato para iniciar o clima de suspense. A. Começou por explicar os hieróglifos esculpidos nas paredes. B. Depois de passar 5 dias num cruzeiro horrível, chegamos ao Cairo. Ou C. Eu ia no fim do grupo distraído quando escutei um estranho ruído, né? Qual dessas alternativas é a correta, tá? Agora nós vamos virar lá para a página 14 e vocês vão fazer o exercício 5 somente, tá?
O fato engraçado dessa narrativa é A. O guia contar piadas. B. O garoto aborrecer-se na viagem. Ou C. A múmia ter dor de dentes, né? Então, qual é o fato aí mais engraçado? Tá bom? Vocês vão fazer um X na resposta certa, tá? O estudar a língua nós vamos fazer na próxima aula, tá? O nosso módulo de português hoje é bem facinho, bem curtinho, tá? A tarefa de casa de vocês será na página 19, né? Na página 19 e na página 20. Vocês vão fazer o exercício 2, 3 e 4, tá bom? O exercício 2, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão reescrever as frases a seguir, substituindo as palavras destacadas por outras com o mesmo sentido, citadas no vocabulário do texto, trancados entre múmias. Faça as modificações necessárias, né? Então, exemplo aí. A. O monstro lançou um olhar lúgubre e gaguejou ameaças ao herói, né? Então, vocês vão trocar essas palavras que estão em destaque por outras palavras com o mesmo sentido, tá? Também não pode mudar o sentido, ela tem que ter o mesmo sentido. Lá na história tem o vocabulário que vocês podem estar observando para ver que sentido que tinha essas palavras aqui, né? Que mostra aqui no texto, né? Aqui nas alternativas, tá bom? Essa reescrita das frases vocês vão fazer lá no caderno, tá? Vocês vão fazer o cabeçalho, o enunciado do exercício e fazer as frases lá, né? As reescritas. Aí vocês vão virar e vão para o exercício 3. No exercício 3, os fatos abaixo fazem parte da narrativa, trancado entre múmias. Copie-os na ordem em que eles acontecem. Então, esses acontecimentos aqui, esses fatos, eles estão fora de ordem, né, da história. Então, vocês vão olhar e vão colocar eles na ordem da história, tá? Vocês vão fazer esse exercício também lá no caderno, tá? Copie o enunciado e coloquem os fatos na ordem certa da história. E exercício 4. Mude o que está destacado nos trechos para que o narrador não seja personagem da história. Veja um exemplo. Narrador, personagem. Levantei-me do sarcófago surpreso, tentando encontrar o mecanismo que abria a tumba para a câmara do tesouro, mas não o encontrei. Narrador, que não é personagem. Levantou-se do sarcófago surpreso, tentando encontrar o mecanismo que abria a tumba para a câmara do tesouro, mas não encontrou. Então, aqui é o personagem que está dentro da história e aqui é o narrador que não está na história. Vocês vão mudar esses trechos aqui, tá? Eu me aborrecia ir ao Egito e se chatear. O que eu iria contar quando eu voltasse ao colégio? Estive no Egito e foi uma chatice? Então, vocês vão substituir para o narrador que não faz parte da história, né? Vocês vão substituir essas palavras que estão aqui, ó. O eu me aborrecia, né? Então, como que vai ficar sendo um narrador que não faz parte da história, né? Vocês vão fazer isso na A, na B e na C, tá? É só vocês irem trocando aí, que vai ficar bem facinho para vocês conseguirem, tá? Troquem como se fossem vocês narrando a história, tá? Como se vocês fossem um narrador, que vocês não estão fazendo parte da história. Então, como vocês estivessem narrando esse trecho, como que ele iria ficar, né? Mas presta atenção lá no que vocês vão colocar, tá bom? Essa é a nossa aula de português e lá na nossa aula ao vivo a gente faz a correção. Beijinhos!